Será que você sabe reconhecer e esperar pelo tempo de Deus? Nós vivemos em uma sociedade imediatista, uma sociedade que odeia esperar e que quer tudo no seu próprio tempo, ou seja, quer tudo no agora. Porém, Deus não trabalha no nosso próprio relógio. No último episódio, nós lemos e estudamos o capítulo 2 de Eclesiastes e vimos como Salomão tem uma busca desenfreada pelo sentido e pelo propósito da vida, buscando por esse sentido no mundo, com coisas que não irão nos satisfazer verdadeiramente. E nós vimos como que Salomão chega à conclusão de que correr atrás desse sentido e desse propósito, buscando nas coisas do mundo, é como se nós estivéssemos apenas correndo atrás do vento, sem que nós de fato estivéssemos chegando em algum lugar. Na resposta, nós entendemos como que, se Deus não estiver no centro da nossa vida, nós não iremos conseguir encontrar o sentido e o propósito da nossa vida. Se você perdeu o último episódio, eu te aconselho a terminar de ver esse e ir lá conferir, porque está muito bom. Agora, no episódio de hoje, nós vamos ver 3 verdades fundamentais sobre o tempo. São elas: nós não colhemos no mesmo dia em que nós plantamos, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo e Deus colocou em nós um desejo inato pela eternidade. Então já abre a sua Bíblia no capítulo 3 de Eclesiastes para que a gente possa fazer essa leitura juntas. Olha só, acompanha comigo. Eclesiastes capítulo 3 diz assim: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tempo de procurar algo e tempo de desistir de sua busca. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de consertar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. O que ganha o trabalhador com o seu esforço? Via a tarefa que Deus impôs aos homens para que se ocupem com ela. Ele fez tudo belo a seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender a obra que Deus fez do começo ao fim. Sei que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Sei também que pode comer, beber e ser recompensado por todo o seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus fez permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. O que é, já foi, e o que será, também já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Vi algo mais debaixo do sol. No lugar da justiça havia impiedade. No lugar da retidão, ainda mais impiedade. Eu disse a mim mesmo: Deus julgará tanto o justo como o ímpio, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para julgar tudo o que é feito. Também disse a mim mesmo: quanto aos homens, Deus os prova, para que vejam que são como os animais. Certamente o destino do homem é o mesmo do animal, o mesmo destino os aguarda. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Tudo é inútil. Todos vieram do mesmo lugar. Todos vieram do pó e ao pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Portanto, observei que não há nada melhor para o homem do que desfrutar o seu trabalho, porque essa é a sua recompensa. Pois
quem poderá trazê-lo para ver o que acontecerá depois de morto? Bom, nesse capítulo, Salomão está nos trazendo um ensinamento a respeito do tempo, primeiramente nos mostrando que existe um tempo certo para todas as coisas. E em Eclesiastes 3:2, Salomão já começa nos dizendo que existe um tempo certo para que a gente possa plantar e para que a gente possa colher. Nós não conseguimos colher no mesmo dia em que nós estamos plantando, mas o problema é que muitas pessoas querem uma colheita sem plantio, ou então elas querem colher no mesmo dia em que elas estão plantando. Porém, Deus estabeleceu um processo para as coisas, e pular esse processo nos impede tanto de amadurecer para que a gente possa fazer a colheita e aproveitar dessa colheita, como também para que aquela semente que nós plantamos possa amadurecer, gerando o melhor fruto para nós. Um dos maiores males da nossa geração é a impaciência, porque ela nos faz acreditar que, se nós não estamos colhendo no mesmo momento em que nós estamos plantando, se aquilo está demorando para acontecer, se aquela colheita está demorando para vir, é porque ela não irá acontecer. É porque nós podemos desistir dela, porque nós não colheremos aquele fruto. E isso é um erro. E o que nós precisamos entender aqui é que não é porque você não está vendo algo acontecer que nada de fato está acontecendo. Até porque quando nós plantamos uma semente no solo, aquela semente ela não sai imediatamente para o solo, mas primeiro ela cria raízes naquele solo, para que depois ela possa sair e assim vir a colheita. Então, esse tempo de espera que nós temos em Deus não está sendo um tempo perdido, mas está sendo um tempo de preparação, para que Deus possa tanto preparar o nosso coração para aquela colheita, como para que Ele também possa preparar aquela semente, para que no futuro você possa colher o melhor resultado possível daquilo que você está plantando agora no presente. Quem planta e confia no tempo de Deus nunca colhe algo vazio. E aqui eu já quero entrar com você no segundo tópico, que é o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Eclesiastes 3:11 diz que Ele, ou seja, Deus, faz tudo apropriado no seu tempo. Ou seja, se Deus faz tudo no tempo certo, no tempo apropriado, não é Deus quem está errado. Não é o tempo de Deus que está errado, mas somos nós que acreditamos saber quando é o melhor tempo para que todas as coisas possam acontecer. Até mesmo porque, se a gente for ter um olhar mais crítico para o que nós achamos sobre o tempo, nós acreditamos que o melhor tempo é sempre o agora. Nunca é o depois, mas é sempre o imediato. Como eu disse anteriormente, reconhecer e esperar no tempo de Deus não é um tempo perdido, mas é um tempo de preparação, para que Deus possa preparar a melhor colheita para você no futuro, mas para que nós também possamos abrir espaço para Deus trabalhar no nosso coração, para que Ele também possa trabalhar em nós, nos preparando para essa colheita. Então é importante que a gente entenda que o tempo de Deus também é resposta, o tempo de Deus também é proteção. Quando Deus não nos dá aquilo que nós queremos no momento imediato, Ele também está nos protegendo, porque Ele sabe que naquele momento nós não temos a capacidade de lidar com aquela colheita, porque de nada iria adiantar nós colhermos para que aquele fruto viesse a morrer depois dessa colheita. Mas o tempo de Deus também é propósito. Quantas vezes você não quis algo imediato na sua vida, mas depois que os anos passaram, você olhou para trás e pensou, realmente, se eu tivesse colhido naquela época, eu não teria conseguido dar ainda mais frutos, eu não teria conseguido cuidar daquela colheita, eu não tinha a capacidade de lidar com aquilo naquela época. Então,
quando nós aceitamos, esperamos, reconhecemos que Deus sabe o tempo certo para todas as coisas, nós também estamos entendendo que Deus também está nos protegendo, nos guardando, que o tempo dele também é uma resposta e também é o cumprimento do propósito dele na nossa vida. E quando nós aceitamos que Deus está no controle, nós conseguimos finalmente descansar, ter paz dentro do nosso ser, da nossa mente e do nosso coração, porque nós sabemos que Ele está preparando o melhor para nós. E Eclesiastes 3:11 também diz que Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Rick Warren diz no seu livro Uma Vida com Propósitos: você tem um instinto inato que anseia pela imortalidade. Isso ocorre porque Deus o destinou segundo sua imagem para viver eternamente. Embora saibamos que com o tempo todos morreremos, a morte parece sempre anormal e injusta. A razão de sentirmos que deveríamos viver para sempre é que Deus condicionou nossa mente com esse desejo. Deus colocou o sentido da eternidade no coração humano, e isso faz com que a gente deseje conhecer o todo, o algo maior dessa vida. E é por isso que nós vivemos nessa busca desenfreada pelo sentido, pelo propósito, porque o nosso ser, ele não aceita que nós iremos viver apenas essa vida, porque nós ansiamos por viver eternamente. Nós ansiamos pela eternidade que Deus colocou no nosso coração. Porém, muitas vezes, a gente tenta preencher essa busca por coisas passageiras, quando nós tínhamos que entender que, na realidade, a nossa vida não acaba aqui. Nós temos sim uma vida eterna ao lado de Deus. O verdadeiro propósito, ele vai muito além daquilo que nós vemos e daquilo que nós compreendemos nessa terra. A verdade é que nada do que nós buscamos nessa terra pode preencher o espaço da eternidade que Deus colocou em nós. Enquanto nós não vivermos para o que é eterno, para a eternidade que nos espera após a nossa morte, nós sempre iremos continuar nos sentindo vazias. O único jeito de encontrar sentido na vida e preencher esse vazio dentro de nós é vivendo para o que é eterno. Se essa mensagem falou com você, curte esse vídeo, deixe o seu comentário aqui, compartilhe esse vídeo com os seus familiares ou com os seus amigos e já se inscreve aqui no canal para que você não perca nenhum episódio dessa série. Eu te vejo no próximo episódio.